Olá, bem-vindos ao Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Hoje, o nosso convidado é um multitarefas. Ele já esteve no poder público, hoje está na iniciativa privada, como já teve antes de chegar na estrutura administrativa do governo do Estado. Eu falo de Sérgio Rodrigues Alves, presidente da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FACISC. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Grande prazer estar aqui conversando contigo, com os teus espectadores, com a sociedade. Eu vou até abrir uma exceção com o entrevistado de hoje. Normalmente eu não gosto de ficar falando de currículo, mas o senhor tem um currículo invejável, além de ser empresário, bacharel em Direito, Administração de Empresas, tem especializações, etc. Foi secretário da Fazenda de Santa Catarina entre 2007 e 2008, no governo de Luiz Henrique da Silveira, e depois foi presidente da Celesc. Então, participou de tudo que a gente pode imaginar de processo de crescimento, tanto dos investimentos que vieram para o Estado, como também estimular novos investimentos. Deu certo essa operação? Muito, em todos os sentidos. Primeiro, como realização pessoal, como oportunidade de levar a experiência do meio empresarial para o setor público e, principalmente, por poder contribuir com o desenvolvimento da economia de Santa Catarina. Uhum. Foi nesse período que a gente acelerou muitos processos em termos de incentivos fiscais, e que hoje está aí o resultado. Nós temos a parte portuária, por exemplo, que muito bem desenvolvida. Então, foram experiências assim, gratificantes na vida, que a gente pode trazer aí num currículo de vida e levar essas experiências agora para dentro daquilo que eu venho fazendo, que é o associativismo. Então, acho que tive a minha participação. Como a gente fala no jargão, assim, estive dos dois lados do balcão, senti a importância dos momentos e tenho certeza que teve assim resultados bastante positivos para a nossa economia. Esse é o nosso propósito sempre, contribuir. Exato. A gente percebe que hoje o empresário, se a gente olhá-lo só como um empreendedor, é um verdadeiro franco atirador, porque ele precisa proteger a sua posição e ainda mirar em negócios futuros. Mas os solavancos da economia, que são notórios, inflação, às vezes uma taxa de juros muito elevada que dificulta a captação de recursos no mercado. Qual é o pensamento da FACISC hoje para ampliar essa capacidade de entendimento do que acontece na economia do país? Nós fizemos, ano passado, um levantamento muito importante em todas as regiões de Santa Catarina, que foi o nosso Voz Única. Justamente com esse objetivo de nós entendermos e escutarmos a sociedade daquilo que, e também, claro, do meio empresarial, aquilo que era necessário para fortalecer e para ajudar e contribuir com o desenvolvimento econômica aqui do Estado. E aí nós levantamos necessidades na área de infraestrutura, não só rodoviária, que é o grande mote do momento, mas na área da saúde, da segurança, da educação. E o sentimento que a gente colheu como fruto desse trabalho é que nós temos um potencial cada vez maior aqui no nosso Estado de crescimento, mas infelizmente, temos carências, tanto na área de infraestrutura, como a gente está vendo. Nós temos uma carga tributária pesada, isso tira a competitividade dos nossos produtos, mas, por outro lado, somos um Estado que tem uma economia extremamente diversificada e isso é favorável. Se em alguns momentos algum setor está tendo alguma dificuldade, outro acaba compensando. E, sem dúvida, se destaca o nosso agronegócio, E o sentimento que a gente tem é esse, que além da gente ser um povo trabalhador, um povo guerreiro,
um povo que de fato faz acontecer, estamos precisando de algumas coisas. E isso que é o nosso trabalho hoje, como uma federação, escutando essas angústias e procurando ajudar, contribuir. E o sentimento é que nós temos que melhorar, E vamos melhorar, não tenha dúvida. Eu acho que nós temos aí oportunidades imensas aqui para o nosso Estado, e esse espírito empreendedor que existe aqui no povo catarinense e mesmo no povo brasileiro é muito importante. E esse trabalho serviu de muita orientação, tanto interna para nós como federação, como até para o próprio governo, né? Mostrando que algumas coisas precisam e necessitam ser realizadas de forma até urgente para a gente continuar com essa competitividade. O senhor participou de grupos de trabalho que discutiram, não faz muito tempo, a questão da reforma tributária no país. Era algo parecido ou muito diferente desta reforma que ainda está sendo gestada no Congresso e agora, saindo da Câmara, vai ser revisada pelo Senado? Eu tive a felicidade de participar de um grupo de trabalho quando estava como secretário da Fazenda, e discutimos também essa reforma. E o nosso propósito, que não é diferente dessa, era a simplificação e a redução da carga tributária. O que eu vejo nessa é uma grande oportunidade de nós concretizarmos aquilo que a gente vem sonhando há mais de 30 anos. Nós temos, de uma vez por todas, encarar a realidade da necessidade. Sempre digo que porteira que passa um boi, passa uma boiada. Então, nós precisamos fazer, de fato, acontecer uma reforma para mostrar que é possível e que tem que se fazer alguns ajustes. É natural, temos que discutir, mas é importante, é super importante. Então, essa reforma que está acontecendo só está acontecendo por uma consequência. Você pode estar certo disso, Roberto. Vontade política. Em tudo aqui que nós temos aqui. Por que não saiu antes? Por questões políticas. A nossa economia, ela gira na roda política. Essa é a realidade. E agora é um grande momento e nós temos que aproveitar esse momento. Tem que fazer ajustes, talvez não seja a reforma ideal, talvez não seja, mas é o que é possível ser feito. Não tenha dúvida disso. E nós estamos imbuídos, todos nós, a sociedade, os nossos representantes políticos, de fazer aquilo que seja o melhor para o Brasil. E essa é a esperança, que de fato exista uma simplificação, exista, na medida do possível, uma redução da carga tributária. É óbvio que alguns setores vão sair um pouco mais prejudicados, mas tem que haver justiça com todos, que todos tenham paguem seus impostos, né? E que isso tenha que ser diluído na média. Então, acho que é o momento certo, é um momento que nós temos que defender a reforma, assim como defendemos a reforma administrativa. Você me pergunta, mas a reforma administrativa não deveria vir antes da reforma tributária? Claro que deveria, mas é o que temos, é o que podemos oferecer. Hoje, a discussão da reforma tributária. Já existe o compromisso do presidente Lira em trazer a reforma administrativa, então vamos avançar nesse sentido. Então, somos extremamente favoráveis, defendemos. Eu, particularmente, já estive envolvido com esse processo e vejo com olhos bem otimistas e positivos para a reforma. Não é nada que não seja possível se fazer um alinhamento para se encontrar a melhor forma aí de alíquotas, enfim, de segmentos que não sejam então prejudicados. Mas, sem dúvida, nós temos que partir por uma reforma tributária. Nós vamos fazer uma pequena pausa agora, presidente. No próximo bloco, a gente vai voltar a falar de reforma tributária, até para saber como o associativismo está agindo nos pontos que considera que devem ser melhorados nesta proposta que tramita lá no Congresso. A gente já volta. Estamos de volta com o Ponto e Contraponto aqui no SCC SBT e também no nosso portal, o scc10.com.br. Nosso convidado de hoje
Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FACISC, a gente estava falando sobre a reforma tributária. Está aí um tema que eu tenho 38 anos de profissão, vou fazer 39 no ano que vem, e eu acredito que eu não tinha a mínima expectativa de que um dia se consolidasse, pelo menos em parte. Porque foram fazendo aquelas reformas fatiadas que eram para fatiar a nossa paciência também, né? Porque no prático não houve nada. Mas com a sua experiência de ex-secretário da Fazenda, como empresário, o senhor até confirmou que participou de um grupo, né, de trabalho sobre o assunto, tem agora o papel do associativismo. O senhor representa a FACISC. O que o empresariado de Santa Catarina, da FACISC, tem feito para tentar trabalhar esses pontos que são delicados para alguns setores da economia? Nós temos acompanhado muito, de forma bastante intensa, todo o processo de encaminhamento da reforma, desde o seu início. E agora, nesse momento, nós estamos encaminhando aos nossos senadores recomendações daqueles pontos que nós achamos pertinentes o Senado estar atento para que não se descaracterize demais o objetivo, o propósito da reforma. São basicamente oito itens, esses itens em conformidade com a nossa confederação, a nossa CACB, naturalmente, para ter um trabalho de alinhamento, mas que, pela experiência que a gente tem e pelo que a gente escuta de vários segmentos, são importantes a gente ressaltar. Também pelo aspecto até do próprio Estado de Santa Catarina não ter grandes perdas, vamos dizer assim, em razão, e eu acredito que não vai ter, porque vamos ter os fundos de compensação, mas alguns segmentos, de fato, vão ficar um pouco mais prejudicados. Não tenha dúvida disso, não adianta a gente se iludir que não. Mas é importante que haja esse alinhamento. Então, nós estamos fazendo essa proposição aos nossos senadores para que, no momento certo, agora dentro do Senado, isso seja observado. E é uma forma de contribuição que a gente tem, como, por exemplo, com relação ao Simples, enfim, vários outros itens assim que são de suma importância. E esse é o nosso papel. Acho que é isso que a gente tem que fazer, até pela experiência que a gente vem adquirindo e como você mesmo falou, já por ter passado por esse momento. Então, eu vejo assim com um excelente momento e estou bastante otimista, sabe? Com o andamento disso. Espero que não se descaracterize muito essa proposta e que a gente consiga ter finalmente uma reforma tributária condizente com o que o Brasil precisa, porque de fato nós precisamos ter uma simplificação tributária, precisamos ter um momento aí de que o custo Brasil não nos afete muito em relação à competitividade dos nossos produtos, até para fins de exportação. Agora eu vou usar um pouco da sua experiência na Secretaria da Fazenda. Se hoje o senhor estivesse no lugar de Cleverson Zivert, que é da sua região lá, Joinville, qual seria a grande preocupação que o senhor atacaria para evitar, por exemplo, esta contraditória posição da reforma que passa para o governo federal a gestão em cima da divisão de recursos? Se fosse assim, como funciona no Simples Nacional, seria maravilhoso. Mas está se criando um instituto sobre bens e serviços e está se criando um imposto sobre bens e serviços, que a gente imaginou que ia conseguir pelo menos chegar perto daquela coisa do imposto único. A União é confiável para gerir esse fundo de compensação? Eu acho que nós temos que ter um cuidado muito forte para não perdermos a autonomia do nosso Estado. Hoje, você veja o seguinte, o Estado de Santa Catarina já é um Estado que é o quarto maior contribuinte com o governo federal e o 23º, 24º em retorno. Então, isso é uma preocupação que eu vejo que existe no governador Jorginho Mello, no secretário Cleverson, né, de que a gente não tenha perda nisso. Eu acredito que não teremos, mas não podemos baixar a guarda. Baixar a guarda, vamos dizer assim, né?
Mas aí da importância, nesse momento, no Senado, de nós deixarmos essas coisas bem claras, bem garantidas, vamos dizer assim. E nesse sentido, eu vejo uma mobilização não só de Santa Catarina, mas com os estados que são mais produtores, que é o Paraná, o Rio Grande do Sul, o próprio Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina, para a importância de a gente não ter que ficar indo com o chapéu na mão toda vez pedir dinheiro. Então, esse encaminha, essa consciência, eu vejo que já existe da importância disso. E aí eu vejo como positivo, mas nós não podemos baixar a guarda. Essa é uma verdade. Essa de fato, é uma grande preocupação que a gente tem que ter para não perder receitas que hoje a gente está tendo e que tem que continuar a ter ou até aumentar. Nesse contexto, como age o Conselho das Federações aqui de Santa Catarina, a própria FACISC, a Fiesc, né, a FETRANSESC, no trabalho de chegar perto do governo federal? Esse trabalho é feito em bloco com o Congresso ou ele está sendo feito individualmente? As duas coisas. Estamos fazendo individualmente, estamos fazendo através do COFEM, que é as confederações. E aí existe um diálogo muito forte, muito aberto e um entendimento, um alinhamento do que está se pedindo. Claro que cada federação tem a sua maior expertise, a sua maior sua conversa com determinados deputados. Nós temos uma conversa muito aberta com o Fórum Parlamentar Catarinense, através da presidente Carolina Detoni. Com o governo do Estado, eu particularmente estou muito otimista com o governo do Jorginho Melo. A gente tem tido grandes diálogos, grande aproximação, levando sugestões, escutando, procurando cada vez mais contribuir. E isso a gente tem feito em nível federal, que eu acho que é através do diálogo que a gente consegue evoluir em algumas coisas. E junto com todas as federações, esse alinhamento está sendo muito forte. Estamos fazendo isso de forma individual e de forma conjunta. Por exemplo, cada federação agora, no seu determinado momento, vai fazer esse comunicado aos senadores, referente à reforma tributária, mas, independente disso, do COFEM, nós também queremos fazer essa sinalização daquilo que é importante e que achamos que seja necessário para contribuir com a reforma. O senhor acredita em uma avalanche de judicialização quando aprovada a reforma no Congresso ou não? Nós temos um histórico muito difícil com a judicialização, em razão da incidência do ICMS, o PIS/COFINS. Talvez um dos maiores ganhos que nós vamos ter com a reforma tributária é com o CBS, que vai haver essa unificação. Eu acho que se dá uma estancada nessa judicialização. Agora, quando nós formos olhar referente a créditos que existem, provavelmente vai existir aí uma possibilidade de haver um grande número de judicialização. É um sentimento. Tudo vai depender de como vai ficar esse texto final da reforma. Mas temos que ficar atentos e tomar cuidado para que isso não corramos esse risco. Hoje, a FACISC está vivendo um evento entre as suas filiadas, que é o crescimento das presidentes de associações empresariais, né? Já são, até anotei aqui, 37 de 149. Esse boom se deve à ocupação que a mulher merece ter dentro da atividade? Veio o reconhecimento finalmente? Veio. Eu acho que esse evento que hoje que nós estamos fazendo em homenagem ao Dia Nacional da Mulher Empresária é uma forma de nós reconhecermos o trabalho principalmente voltado ao associativismo que ela desenvolve. Como você falou, nós temos hoje 37 mulheres que são presidentes de associações. Das nossas 5 associações centenárias, 4 são presididas por mulheres. E isso nos dá muita satisfação, porque a gente vê um trabalho muito forte pela sensibilidade, pela contribuição que o lado feminino traz para o fortalecimento do associativismo. E eu, quando faço as minhas andanças, minhas visitas às associações, por incrível que pareça, eu noto a diferença de uma associação que é presidida por uma mulher para presidida por um homem, porque cuida dos detalhes, né? Tem aquela humanização e aquele profissionalismo, aquela objetividade, não que não exista no lado dos homens também, existe, mas é bom a gente ver isso,
acontecendo no meio associativo. E esse reconhecimento, esse evento que nós estamos promovendo hoje na FACISC, é para fortalecer e para demonstrar o quanto nós somos gratos à participação delas nesse associativismo todo. Para encerrar o programa, eu não poderia me furtar essa pergunta, que é de caráter pessoal. Consultei o presidente da FACISC antes de formular. O senhor era um contumaz participante de maratonas pelo mundo inteiro. Deu uma freada e ia com a sua esposa, inclusive. Infelizmente, por agenda profissional da federação, eu tive que diminuir o ritmo. Mas, a partir do próximo ano, pretendo retomar, né? Já fiz as 33 maratonas, quero fazer 50. Então, a partir do próximo ano, tem um grande desafio, voltar a ter a intensidade nas corridas, porque essas corridas dependem muito de treinamento e disciplina. Sim, né? Você tem que ter uma determinação e uma dedicação, vamos dizer assim. E, a partir do ano que vem, eu quero voltar a ter esse prazer aí de voltar a correr. Sérgio Rodrigues Alves, presidente da FACISC, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza e sucesso nessa gestão que é inovadora, né? Desde o início. Eu que agradeço a oportunidade e o prazer de estar com vocês conversando e trazendo um pouco da experiência do nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado. E a gente volta semana que vem aqui no Ponto e Contraponto. Um grande abraço e até lá.